Hoje, no último feriado prolongado do ano, está sendo comemorada a Proclamação da República, um dos dias mais marcantes na história do Brasil. A nossa equipe foi às ruas para saber como anda o conhecimento dos brasileiros sobre as datas comemorativas do país, em especial a de hoje. O resultado você descobre agora na reportagem de Sander Alvarenga. No Brasil, para as datas com marcos sociais, cívicos e religiosos, são atribuídos dias de descansos. São 12 datas tidas como feriados nacionais fixos e móveis. Os significados de todas elas são encontrados nos livros. Hoje mesmo é uma data de grande importância para a política brasileira. Mas será que as pessoas sabem o que está sendo comemorado? 15 de novembro, o senhor sabe o que nós comemoramos? Nós comemoramos 15 de novembro, a independência, a data da independência? Não. Não tem noção? Não. 15 de novembro? Agora esqueci, meu. Dia 15, independência. Tem certeza? Certeza, independência. É mesmo? Independência. A senhora sabe o que se comemora agora no dia 15 de novembro? Proclamação da República. A Proclamação da República foi resultado de uma espécie de passeata militar liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império do Brasil. A ação foi uma estratégia sem uso da força que tirou a soberania de Dom Pedro II, até então autoridade máxima do país. O movimento substituiu a monarquia por um regime republicano, com presidente e parlamentares escolhidos pelo povo. Assim, no dia 15 de novembro de 1889, foi criada a República dos Estados Unidos do Brasil. Mas por que um ato histórico tão significativo é desconhecido para a maioria das pessoas? Nossa cultura pública ainda precisa evoluir muito, e isso deve começar nas famílias, discutindo política, discutindo os direitos e os deveres de cada um, e também deve continuar nas escolas. Infelizmente hoje a nossa educação política é precária, nós temos um longo caminho a andar. Apesar da deficiência dos brasileiros em saber bem a história da sua nação, são das escolas o dever de fixar com exatidão e clareza as noções de civismo, em especial para os jovens brasileirinhos. A escola tem de socializar as pessoas, os infantes, para a vida pública, não só oferecendo os requisitos necessários de alfabetização, domínio das ciências, mas também os requisitos necessários à vida cidadã, à vida em comunidade política. Mas, se já está difícil recordar o significado da data, imagine só quanto aos símbolos criados pelos republicanos. A bandeira nacional, símbolos de cores fortes e formas geométricas, espelham onde vive mais de 190 milhões de pessoas. A grandeza de um país continental, rico na diversidade biológica, uma potência por natureza. E o hino da República? A letra, escrita por Medeiros de Albuquerque e com música de Leopoldo Miguez, virou o hino oficial da República 2 meses após a proclamação. Nos últimos 122 anos, vivemos sobre o regime republicano. Mas é certo que muitos brasileiros, sejam eles de qualquer idade, desconhecem a história da República. Nós não discutimos o significado da data. O momento do feriado serve mais como um descanso, uma fuga da rotina, do que como um momento de reflexão sobre o seu significado profundo, sobre aquilo que ela representou na história e representa na vida de cada um de nós. Nós devemos, isso sim, tentar recuperar a discussão sobre o significado das datas cívicas. Mais do que um feriado, elas representam marcos da nossa história. Estamos aqui com o nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias. Boa noite, Ney. Boa noite, André. Boa noite, senhores telespectadores. O Brasil foi descoberto em 1500, como se sabe, pelos portugueses, e o país passou a ser, então, uma colônia portuguesa, até que em 1806, a família real portuguesa, Dom João, a família real veio para o país, perseguida lá na Europa pelas forças do general Napoleão Bonaparte da França. A família real fugiu para o Brasil
e aqui instalou no país a monarquia. O que é a monarquia? É um regime em que uma família governa através dos seus sucessores. Aí Dom João saiu, entra Dom Pedro I, entra Dom Pedro II, você tem a proclamação da República, ou seja, o apartamento, a separação do Brasil de Portugal, mas faltava entrar para o nível de país republicano. O que é a república? A república é uma palavra de origem latina que significa res publica, ou seja, coisa pública. A partir de então, as pessoas que governaram o país são indicadas por eleição, por algum tipo de acordo, mas o Estado não é mais pertencente a uma família. Ela não elege mais os seus governantes, mas sim a população, porque passa a ser uma coisa pública da população. Ponto.